Olá pessoal, bem-vindo ao canal Elioso Matemático. Dando continuidade ao curso de equações diferenciais ordinárias, a gente vai ter hoje as equações exatas. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações, deixe seu like e não esqueçam de comentar, certo? Para ajudar o nosso canal. Vamos para a aula aqui comigo, você aprende. Equações exatas. Equações exatas são equações que podem ser escritas na forma m de xy mais n de xy dy dx igual a zero. Essa aqui é a cara da equação exata, em que as funções m de xy e n de xy satisfazem a derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. Isso aqui é o que vai caracterizar a função ser exata. Isso em um retângulo do espaço ordenado xy, então no R2, esse x entre alfa e beta, y entre gama e teta. Em que m de xy, n de xy, derivada de m em relação a y e derivada de n em relação a x são contínuas. Então a equação exata é que satisfaz tudo isso aí, certo? Esses aí são os requisitos exigidos para uma equação ser chamada de equação exata. Nestas condições, mostraremos depois que existe uma função psi de xy tal que m de xy é igual a derivada de psi em relação a x. E n de xy vai ser a derivada de psi em relação a y. Substituindo-se estes valores de m de xy e n de xy em 1, certo? A gente vai pegar esses valores aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Esse valor aqui, onde tem m de xy, eu substituo por a derivada de π em relação a x. Essa é a derivada parcial, né? E onde tem n de xy, eu substituo pela derivada parcial de π em relação a y. E nós vamos ficar dessa forma, certo? Del de π em relação a x mais del de π em relação a y vezes derivada de y em relação a x igual a zero. Mas pela regra da cadeia, nós temos que a derivada em relação a x de π de x e y é isso aqui. Justamente o que nós obtivemos em 4. Ou seja, então 4 pode ser escrito como a derivada de x, derivada em relação a x de π é igual a zero. A equação 5 é do tipo dy dx, agora esse y grande igual a f de x, em que esse y grande de x é igual a π e f de x igual a zero. Assim, a solução geral de 5 e, portanto, de 1 é dada por π de xy igual a c. Ó, se aqui é zero, na hora que eu integro aqui em relação a x, certo? A integral que está dando zero é porque foi uma constante, ok? Isso aqui é a solução da nossa equação exata. Vamos agora ver como encontrar a função π de xy. Entregando-se a primeira equação de 3 em relação a x, obtemos. Vocês vão lá olhar que é a equação 3. Vocês vão ver que é essa aqui, olha. Derivada de π em relação a x igual a m de xy. Vamos integrar aqui, em relação a x. Vai ficar, a integral da derivada vai dar a própria função, π, certo? A integral de m de xy. No segundo membro vai ficar a integral de m de x, mais uma constante. Essa constante vai ser representada por esse h de y, uma função que depende apenas de y. Como estamos integrando em relação a x, então ela aqui é uma constante, que a gente vai ter que descobrir o valor dessa constante, em que h de y é uma função a ser determinada. Substituindo-se a função π encontrada em 7 na segunda equação de 3, obtemos. Olha, a segunda equação de 3 é essa aqui. N de xy igual a derivada de π em relação a y, a derivada parcial. Olha, nós vamos substituir aqui π pelo valor que encontramos dele na equação 7, certo?
Então vai ficar da seguinte forma. Vai ficar a derivada em relação a y da integral de m de x, y dx mais h de y. Isso aqui foi o psi que nós encontramos na equação 7. Essa derivada vai ser a derivada, vamos derivar a integral e derivar h. Então vai ficar igual a integral da derivada parcial em relação a y de m de x, y, mais a derivada de h em relação a y. Ok? Daí, obtemos uma equação diferencial para h de y. Vejam bem, nós temos que n de xy é igual a essa integral da derivada em relação a y, de m de xy dx, mais a derivada de h em relação a y. Eu vou isolar esse aqui. Nós vamos isolar a derivada de h em relação a y, passando essa integral para o outro membro. Então, ela vai passar negativa, vai ficar da seguinte forma. Ó. Derivada de h em relação a y vai ser igual a n de xy, certo? Que está no primeiro membro, menos essa integral aqui, que é a derivada parcial de m em relação a y dx. Ok? Aqui vamos chamar de equação 8. Se a equação é exata, o lado esquerdo de 8 não depende de x, pois usando 2 obtemos. Veja bem, que nós vamos pegar esse lado aqui, ó, e vamos derivar em relação a x. E vamos usar 2. Olha só. A derivada em relação a x dessa parte, que eu acabei de falar, vai ser a derivada em relação a x de n de xy menos a integral da derivada parcial em relação a y de m de xy dx, certo? Quando eu faço a derivada, aqui vai ficar a derivada de n em relação a x, menos, quando eu aplicar aqui, olha, aqui a derivada em relação a x de m de x dx, ó. Então, a derivada da integral de uma função, pelo teorema fundamental do cálculo, vai dar a própria função, m. Então, vai restar só a derivada de m em relação a y. Vamos ter derivada de n em relação a x aqui, menos a derivada de m em relação a y. Mas por 2, eles são iguais. Se elas são exatas, eles são iguais. Então, a derivada de n em relação a x menos a derivada de m em relação a y vai dar 0. Ou seja, não depende de x, porque se derivar em relação a x vai dar 0. A equação 8 é do tipo d de z grande dy igual a f de y, em que z de y é igual a h de y, né? E f de y é igual a essa equação toda aqui, né? Certo? N de xy menos a integral da derivada parcial de m em relação a y dx. Assim, uma solução é dada por... Ó, é separável, né? Vou separar aqui e integrar. A h de y, certo? Que esse dz vai ser o h de y. A h de y é igual a integral, integrando isso aqui, de n de xy dy, menos a integral dessa aqui, ó. Da integral da derivada parcial de m de xy dy dx. Isso em relação a y. Aí encontramos o h. Substituindo este valor de h de y em 7, obtemos, ó, psi de xy é igual a integral de m de xy dx mais esse valor daqui de h, n de xy dy, menos a integral da derivada em relação a y de m de xy dx em relação a y, que isso aqui é uma constante. Foi o que nós vimos em 7. Parece um pouco complicado? Vamos para um primeiro exemplo para a gente tirar as dúvidas. Vocês vão ver que é simples, é só seguir o passo a passo, que é a solução geral da equação. Vamos lá. Exemplo 1. Resolver a equação 2xy menos seno de x mais x ao quadrado mais dy dx igual a 0. Ok, nós temos essa equação aqui. Vamos resolvê-la, certo? Solução. Para esta equação, temos o seguinte. Quem é o m de xy? Essa parte aqui, olha só. 2xy menos seno de x. O n de xy é quem? É x ao quadrado mais y. Vamos ver se ela é exata. Vamos derivar m em relação a y e n em relação a x. Ó. Assim, derivando m em relação a y, aqui é constante, vai dar 0. E aqui vai dar
Derivada de y só deriva em relação a y. Vai dar 1, né? Derivada de m em relação a y é 1. Então, 2x vezes 1, 2x. Ok? Agora, vamos derivar aqui em relação a x. N vamos derivar em relação a x. Aqui só depende de y, vai dar 0. O derivado de x ao quadrado, que a derivada é 2x. Olha, como a derivada de m em relação a y é igual a derivada de n em relação a x, para todo par xy do R2, então a equação é exata. Já vimos que a equação é exata, agora a gente pode procurar aquela função psi. Vamos encontrar uma função psi de xy tal que a derivada parcial de psi em relação a x seja igual a m de xy, que no nosso caso é 2xy menos n de x. E a derivada parcial de π em relação a y seja igual a n de xy, que no nosso caso é x ao quadrado mais e elevado a y. Integrando a primeira equação com relação a x, vamos integrar essa aqui, ó. Vai ficar a integral da derivada parcial de π em relação a x dx igual a integral de m de x dx, mais uma constante, que a nossa constante a gente escreve como h de y, não é isso? Que estamos integrando em relação a x, que é igual, mas quem é m de xy? É 2xy menos seno de x dx, mais a nossa constante. Ok? Vamos separar isso aqui. Isso aqui fica integral de 2xy dx menos seno de x dx, mais h de y. Portanto, olha só, esse y aqui é constante, e o 2 só vai integrar o x, fica x ao quadrado sobre 2, que cancela com esse 2. Então vai ficar π de xy vai ser x ao quadrado y mais a integral de seno de x, que vai ser menos cosseno, com menos dá mais cosseno de x mais h de y. Agora o que nos resta é o seguinte, é encontrar quem é h de y, certo? Quando nós encontrarmos quem é essa função h de y, a gente volta aqui, substitui e vamos ter encontrado a solução dessa equação. Vamos lá. Substituindo este valor de π de xy na equação, a derivada parcial de π em relação a y igual a n de xy, que n de xy a gente sabe que é isso aqui, n de xy, x ao quadrado mais elevado a y. A gente vai substituir o π, aqui onde tem π, a gente vai substituir o valor que nós encontramos agora mesmo. Então vai ficar dessa forma, obtemos, vai ficar a derivada em relação a y. Nós encontramos que o π era x ao quadrado vezes y mais cosseno de x mais h de y, né? Então a gente substituiu aqui, no lugar de π, certo? A gente substituiu a equação que nós encontramos, que é igual a x ao quadrado mais e elevado a y, que é o n de xy. Vamos derivar isso aqui, ó. Lembre-se que a gente está derivando em relação a y, certo? Então x ao quadrado é uma constante. Esse primeiro aqui, derivada de y é 1, fica 1 vezes x ao quadrado, dá x ao quadrado. Aqui, derivada do cosseno de x, aqui é uma constante, vai dar 0. E aqui vai ficar a derivada de h em relação a y, ok? Vai ficar x ao quadrado mais a derivada de h em relação a y igual a x ao quadrado mais e elevado a y. Percebam que x ao quadrado com x ao quadrado eu posso cancelar. E, portanto, o nosso h de y, h' de y, a derivada de h em relação a y é igual a e elevado a y, certo? Integrando a última igualdade, obtém-se, vou integrar aqui, a integral de h, da derivada de h de y é igual à integral de e elevado a y de y. A integral da derivada é a própria função, lembrando disso. Então aqui vai dar h de y é igual à integral da exponencial, é a própria exponencial, né? Então, h de y vai ficar e elevado a y. Encontramos o valor de h de y, que era o que nos faltava. Agora, a gente vai e substitui. Então, substituindo este valor de h de y, obtemos π de xy é igual a x ao quadrado y, mais cosseno de x mais e elevado a y. Isso aqui vai ser igual a 1c. Então, vai ser aqui a nossa solução da equação. Ok? Simples, né? Exemplo 2. Resolver a equação. Vamos trabalhar agora com uma equação bem mais interessante, uma que vocês vão gostar mais.
2y vezes 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, dy dx, menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, tudo isso ao quadrado, igual a 1. Certo? Veja que é uma equação bem mais bonita, né? Solução. Para esta equação, antes de dizer quem é m de xy e quem é n de xy, vamos deixar essa equação com a cara de uma equação exata. Para isso, vamos passar esse 1 para o primeiro membro, deixar toda a equação igual a zero, certo? Dessa forma aqui. Vai ficar m de 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, que é esse termo aqui, ó, certo? Eu escrevi aqui, e o 1 passou para cá, menos 1, certo? E esse termo aqui, ó, coloquei aqui, depois de... ficou como último termo. Igual a zero. Agora ela está com uma cara da equação exata, certo? Agora a gente pode dizer quem é m de xy, que é esse termo aqui, ó. Tudo isso aqui é m de xy, ok? 2xy ao quadrado, menos, né? 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, tudo isso ao quadrado menos 1. E aqui vai ser o n de xy, certo? N de xy vai ser igual a 2y vezes 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado. Ok? Agora que nós deixamos com a cara da equação exata, foi fácil de dizer quem eram as funções m e n. Assim, nós vamos derivar m em relação a y. Veja só, se eu estou derivando essa função em relação a y, esses 2x e 1 mais 2x ao quadrado, tudo ao quadrado, isso são constantes, certo? Eu derivo apenas o y e o resto vai repetir, que é uma constante. A derivada de y ao quadrado é 2y. Multiplicando por 2 vai dar 4. Vai ficar 4xy aqui, o resto repete. E esse derivado do menos 1 é 0. Então, a derivada de m em relação a y vai ficar menos 4xy sobre 1 mais 2x ao quadrado. Derivada do menos 1 deu 0. Então, fica só isso, certo? Bem simples a derivada. Agora vamos derivar n em relação a x. Essa função vai ser em relação a x. Só que tem x nas duas funções, no numerador e no denominador. Então vamos usar a regra do quociente, não é isso? Vamos ver, a derivada da primeira vezes a segunda, você sabe toda a regra, ok? Vamos lá. Então a derivada de n em relação a x vai ser o seguinte. Olha, derivada da primeira. A primeira é em relação a x, viu? A deriva primeiro esse parênteses. Vamos derivar esse parênteses. Derivada de 1 é 0. Derivada de x ao quadrado é 2x. 2x vezes 2y dá 4xy. E repete o denominador. 1 mais 2x ao quadrado. Está ele aqui. Menos a primeira que é essa aqui, ó. A primeira a gente repete. Certo? Vezes a derivada do denominador aqui, ó. Derivada de 1 é 0. E derivada de 2x ao quadrado dá 4x. Ok? Dá 4x. De 2x ao quadrado. Feito isso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui tem o seguinte termo. Deixa eu apagar aqui para facilitar. Vou apagar aqui que eu já risquei bastante. Vou riscar mais ainda. Aí, vejam bem. Eu tenho 4xy aqui. Aqui eu tenho 4x, aqui ó, vezes y. 4xy também. Então, posso colocar 4xy em evidência. Aqui no primeiro termo fica 1 mais 2x ao quadrado, e nesse segundo fica 2 vezes 1 mais x ao quadrado, que eu posso até multiplicar. Dá menos 2 e menos 2x ao quadrado, não é isso? Então, vamos lá. Vai ficar igual a 4xy em evidência, fica 1 mais 2x ao quadrado, que está aqui, certo? E esse menos 2 multiplicou 1, ficou menos 2. E o menos 2 multiplicou x ao quadrado, ficou menos 2x ao quadrado, certo? Mais 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado, eu cancelo. Aí 1 menos 2 dá menos 1. Aí vai ficar menos 4xy, só o menos aqui aparecendo. E esse denominador só vai repetir. 1 mais 2x ao quadrado, não é isso? Pela regra do quociente. Então, vocês percebem que a derivada de m em relação a y, certo? Deu igual a derivada de n em relação a x. Bem simples, né? O que torna essa equação a equação exata. Agora a gente pode começar a resolver. Como?
A derivada parcial de m em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x. Para todo par xy(r2), então a equação é exata. Vamos encontrar uma função psi de xy, tal que, olha, ela vai satisfazer que a derivada parcial desse psi em relação a x é igual a m de xy. Que esse m de xy é quem? Nessa nossa equação, o m de xy é isso aqui. Foi, a gente viu lá já. E também, a derivada parcial de psi em relação a y vai ser igual a n de xy, que é essa função aqui. Que nós vimos já no começo, né? A gente já separou quem era m e n. Ok? Aí, integrando a primeira equação com relação a x, temos, ó, a gente vai pegar essa equação aqui, certo? E vamos integrar em relação a x. Vai ficar integral da derivada parcial de π em relação a x. Dx, né? Que estamos integrando em relação a x. Que vai ser igual a integral de m de x dx. Ok? Aí vai aparecer uma constante, não é isso? A constante vai ser o h de y, certo? Já que essa função depende de x e y, a gente está integrando em relação a x, vai aparecer uma função que depende de y, que vai ser a nossa constante. Então, vamos substituir. Quem é m de xy? É essa aqui, ó. Nós vamos integrar essa função aqui, ok? Com menos também, não esquecendo, certo? Vai ser a integral de menos 2xy ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, tudo isso ao quadrado menos 1, dx mais h de y. Então, vamos resolver esta integral aqui, em relação a x, certo? Se estamos fazendo em relação a x, esse y ao quadrado é o quê? É uma constante. Então, eu não vou interessar, vai sair da raiz quadrada, certo? Esse y ao quadrado. Eu posso até tirar esse menos também, certo? E vou integrar essa integral de 2x sobre 1 mais 2x ao quadrado sobre 2. E depois a integral de menos dx. Vamos fazer um rascunho aqui. Pegar ela aqui. A integral de 2x sobre 1 mais 2x ao quadrado, certo? Como é que eu vou fazer a integral disso aqui? Eu vou pegar e chamar isso aqui de u, ok? Então, u é 1 mais 2x ao quadrado. E derivo. A derivada de u aqui vai dar quem? 4x, não é isso? Vai dar 4x dx. Esse aqui eu só vou substituir, certo? Então, a gente vai ficar menos 2 quartos. Vamos explicar esse 2 quartos. O 2, esse 2 aqui, certo? Sai, tá aqui. E esse 4, ó, vem aqui para o denominador du. Fica du sobre 4, porque x dx é du. Certo? Esse 4 vem para cá, fica 2 quartos. A x dx é du sobre isso aqui, que é u elevado a 2. Aqui ficou a integral fácil, bem simples, né? Então vai ficar igual a 2 quartos de u elevado a menos 2 du. Isso vai ser igual a 1 meio, simplificando 2 quartos, de u elevado a menos 2 mais 1 dá menos 1 sobre menos 1. Aí aqui, fazendo relação de sinal, vai ficar menos 1 meio vezes 1 sobre u. U elevado a menos 1 é u sobre u mais c, não é isso? Pronto, integramos. Só falta aqui retornar o valor de u. Quem é u? 1 mais 2x ao quadrado. Então vai ficar igual a menos 1 meio de 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado mais c. Essa é a integral. Lembrando que essa integral tem um menos aqui, ó. Certo? Aí com esse menos que apareceu, aí vai dar mais, vai sumir esse menos. E vai ter esse y ao quadrado como constante. Que eu não usei aqui, então a gente coloca lá uma constante. E essa integral aqui, essa integral, né? A integral da derivada parcial de π em relação a x vai dar a própria função π. Isso aqui vai dar a π de xy, que é igual a constante y ao quadrado vezes esse valor aqui, ó, que eu acabei de calcular. Esse menos com menos ficou mais, aí 1 meio vezes 1 sobre 1 mais 2x ao quadrado. A integral de menos 1 dx dá menos x mais o h de y. Então, a gente conseguiu integrar, conseguiu encontrar o valor de π de xy. Agora, o que nos resta é encontrar esse h
h de y. Na hora que nós encontrarmos o h de y, volta aqui, substitui e a gente encontrou a solução, certo? Ele dá só uma ajeitada aqui, y ao quadrado vezes 1 de y ao quadrado, 2 vezes 1 mais 2x ao quadrado, ok? Vamos lá procurar esse h de y. Substituindo este valor de πc de xy na equação derivada parcial de πc em relação a y igual a n de xy, que no nosso caso é essa função aqui, 2y mais 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado, obtemos, onde tem πc eu vou substituir por aquela função que acabamos de encontrar, certo? Aí vai ficar derivada parcial em relação a y da função lá. Então vai ficar derivada parcial em relação a y da y ao quadrado sobre 2 vezes 1 mais 2x ao quadrado menos x mais h de y, igual a nosso n de xy, ok? Aqui nós vamos derivar. Quando for derivar essa primeira, vejam que a gente está derivando em relação a y. Então a única coisa que deriva é o y ao quadrado. Esse denominador, que não depende de y, não mexe, ele só repete. E a derivada de y ao quadrado é 2y. Vai cancelar com esse 2, vai ficar apenas y. Y sobre 1 mais 2x ao quadrado. Aqui dá 0. E a derivada de h em relação a y. Então vai ficar y sobre 1 mais 2x ao quadrado mais a derivada de h em relação a y, que é igual a 2y vezes 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado. Vamos isolar a derivada de h em relação a y. Vai ficar a derivada de h em relação a y igual a 2y vezes 1 mais x ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado. Esse termo aqui passa negativo. Menos 1 mais 2x ao quadrado. Percebam que os denominadores são iguais. Então, adição de fração com denominadores iguais, a gente repete o denominador e adiciona os numeradores. Vai ficar a derivada de h em relação a y, vai ficar 2xy vezes 1 mais x ao quadrado menos y sobre 1 mais 2x ao quadrado. Agora vamos só trabalhar com esse numerador. O y aparece 2 vezes. Vamos colocar em evidência. E esse 2 dá para multiplicar o 1 e multiplicar o x ao quadrado, certo? Fica 2 e 2x ao quadrado. Olha como fica. Derivada de h em relação a y. Olha, o y ficou em evidência. Aí aqui ficou 2. Daqui ficou 2, certo? Aí mais 2x ao quadrado, que é desse termo aqui, multiplicado por 2. Menos 1. Certo? Que é aqui, menos y. Y dividido por y dá menos 1. Aí repete 1 mais 2x ao quadrado, que é o denominador. Daqui, vamos fazer o seguinte. 2 menos 1 dá 1. Né? 2 menos 1 dá 1. 1 mais 2x ao quadrado, percebe? 1 mais 2x ao quadrado no denominador também. Então a derivada de h em relação a y vai ficar y vezes 1 mais 2x ao quadrado sobre 1 mais 2x ao quadrado. Vamos cancelar, Então, a derivada de h em relação a y é o próprio y. Vai dar y. Agora, só integrar para encontrar a função h. Integrando a última igualdade, obtém-se a integral da derivada de h em relação a y de y, que é igual à integral de y, que y foi o valor de h, da derivada de h que nós encontramos, não é isso? A integral da derivada da própria função vai dar o h de y, né? H de y igual à integral de y ao quadrado sobre 2. E nós encontramos o h que tanto procurávamos, certo? Substituindo este valor de h de y, obtemos a πc de xy vai ser igual a y ao quadrado sobre 2 vezes 1 mais 2x ao quadrado menos x mais o h, que é y ao quadrado sobre 2 igual a c. E aí, finalmente, a gente tem a solução geral da equação. Olha, agora é só ir aos livros e começar a resolver questões. Qualquer dúvida é só nos comentários. Eu resolvo. Até mais. É isso aí, pessoal. Poderia parecer até um pouco complexo no começo, mas acho que depois que a gente resolveu o exemplo 1, ficou bem entendível, certo? É só seguir os passo a passo que dá para resolver as questões de equações exatas. E até a próxima aula. Valeu!